Olá, internautas do J+, eu sou o Ednei Vasquasque e hoje a coluna é um pouco diferente. A gente vai conversar com duas vereadoras aqui de Canoinhas. Do meu lado esquerdo está a Tatiane Carvalho, que é do MDB. Do meu lado direito está a Juliana Maciel, que é do PSDB. E a gente vai conversar sobre dois projetos bem importantes que elas apresentaram na Câmara de Vereadores, que estão tramitando na Câmara de Vereadores, especialmente o primeiro que a gente vai comentar com a Juliana, que é relacionado a uma data que foi muito comemorada ao longo dessa semana, que é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Juliana, obrigado por ter aceitado o nosso convite e explica para mim o que é a Procuradoria da Mulher, que é esse projeto que você está apresentando na Câmara de Vereadores. Então, prazer estar aqui, Ednei, novamente, e é um projeto muito interessante que já existe na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina também, e em alguns municípios do nosso estado. Nós estamos trazendo essa ideia aqui para Canoinhas, tá? Até já se suscitou isso antes, né? Mas efetivamente foi protocolado esse projeto de resolução agora nessa segunda-feira, no dia 8 de março, né? Em dia o dia de comemoração da mulher. E a ideia da Procuradoria é trazer amparo, auxílio a mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres em situação de violência, né? Então, propor debates, políticas públicas para mulheres, pesquisa, fazer convênios com universidades, com instituições que se interessem em amparar as mulheres, né, que estão nessas situações. Então, a Procuradoria se instala dentro da Câmara de Vereadores, por isso que é um projeto de resolução e não um projeto de lei, né, porque é algo interno, e que tem tudo para ser algo muito benéfico aqui no nosso município, né, que é um amparo, um alento a essas mulheres do nosso município que precisam desse apoio, né. E vereadoras e servidoras aqui fazem parte, então é um contato bem feminino mesmo, né. Bacana, né? Um projeto super importante que dá entrada justamente no Dia Internacional da Mulher e que vai fazer, sem sombra de dúvida, a diferença na vida das mulheres aqui da cidade. Qual que é o trâmite agora do projeto? Você apresentou na segunda, ele vai para as comissões? Isso, ele foi para leitura na segunda, né? Agora volta para a gente, para as comissões, e imagino que durante o mês aí ocorra a votação. Olha, a Tati esteve aqui com a gente no ano passado, conversando sobre a eleição, e hoje ela já está, obviamente, assim como a Juliana, como vereadora, né? E ela disse, naquela entrevista que concedeu para a gente aqui no ano passado, que ela, obviamente, que ia lutar pela causa animal, né? Embora trabalhe em outras frentes, também pela causa animal. E ela apresentou um projeto bem importante nesse sentido. E eu gostaria que ela explicasse para a gente, iniciando já agradecendo a presença dela hoje aqui na coluna. Olá, Ednei, eu agradeço o convite. Olá, pessoal que está nos assistindo. Então, Ednei, sobre a causa animal, eu sempre bati na tecla de que é muito importante que a gente tenha um cadastramento dos animais. Porque a gente tem visto muito abandono, muitos animais acidentados. E de onde vêm esses animais? Quem que são os donos? Nós precisamos fazer esse cadastro com muita urgência para que a gente possa responsabilizar as pessoas que estão deixando esses animais na rua. Porque quem quer ter um animalzinho em casa precisa cuidar do seu animalzinho. Então, a partir do momento que a gente tiver esse cadastro de animais e soubermos quem são as pessoas que estão cometendo o crime de abandono, nós teremos uma punição e, com isso, eu acredito que a sociedade vai começar a se sentir mais responsável pelos seus animaizinhos, vai começar a ter menos abandono em Canoinhas. Então, é um projeto de lei em relação à microchipagem. Eu acredito que seja de extrema urgência que isso aconteça. Já conversei com o prefeito Beto Passos sobre essa situação, sobre essa urgência. E além do microchip, é muito importante que a gente continue com as castrações. Inclusive, estou em conversa com alguns deputados para que a gente consiga trazer emendas para cá, para poder fazer tanto a castração quanto esse controle via microchip. O microchip seria um chip, né, muito pequenininho, que é introduzido na pele do animal, né, subcutânea que fala, né? E ali, então, você tem os dados daquele animal. Ou seja, se ele se extraviar, se ele se perder, você consegue saber de quem é, né, os dados do dono. Exatamente. Para poder responsabilizá-lo. Com certeza. E aí, com o leitor do microchip,
né, a gente conseguiria averiguar os dados dos donos dos animais e poder correr atrás para responsabilizar. E acho que isso que mais falta, né, Tati? As pessoas se responsabilizarem, porque a partir do momento que há responsabilização, as pessoas pensam duas vezes na questão do controle de natalidade dos animais, né, de pegar um animal sem ter o planejamento, ou achar que é a mesma coisa que comprar um ursinho de pelúcia para o filho, né? Exatamente. Essa é a ideia. O projeto também foi apresentado agora e segue os trâmites de comissões e tudo mais para daí ir para o plenário. Isso mesmo, Ednei. Estamos montando esse projeto. Acredito que na segunda-feira a gente já consiga encaminhar ele para leitura. Olha, tanto a Ju quanto a Tati, isso não é segredo para ninguém, elas já se apresentaram como vereadoras de oposição e inclusive compõem o que já se chamou do Quarteto Fantástico, né? Que é composto por elas, mais a Zenilda Lemos do MDB e o Marcos Fomer do Podemos. E realmente, o posicionamento delas dentro da Câmara de Vereadores tem sido bastante incisivo e crítico em relação ao próprio governo. Aconteceu um episódio essa semana, no domingo, que foi uma live transmitida pelo Facebook da Prefeitura, em que o prefeito Beto Passos fez questão de demonstrar que estava ali com os 6 vereadores governistas para tomar uma decisão bastante importante, que foi do cancelamento da FESMAT, visando entregar esse valor, que chega a R$200 mil, que estava reservado para a FESMAT, para a unidade de pronto atendimento comprar oxigênio, já que muitos pacientes que necessitam de TI estão aguardando vaga no PA, porque não tem vaga na UTI Covid do Hospital Santa Cruz. Feita essa contextualização, queria perguntar para as duas, né, como é que elas viram esse episódio, porque enquanto estava uma situação mais velada ali, né, com vocês mesmos vereadoras se colocando como oposição de uma forma natural na Câmara de Vereadores, e o prefeito, vamos dizer assim, fazendo o jogo saudável da democracia, de demonstrar respeito pela oposição, naquele momento ali pareceu que ficou meio escancarado, extravasado, a divisão que existe entre ambos os lados, quer dizer, o prefeito ignorando a oposição no momento de apresentar uma decisão importante. Começa por ti, Ju. Então, Ednei, por justamente a gente não ter participado desta reunião e ficar sabendo dessa decisão, que inclusive, na minha opinião, o cancelamento da FESMAT nesse ano ela é até acertada, né? Não temos nem clima para festejo e nem condições de aglomeração. Imagino que até setembro ainda vamos estar nos reservando, né, disso. Mas nós ficamos sabendo pelas mídias sociais, né? Inclusive até fiz a leitura no seu portal, no J+, e aí a gente fica, né, se questionando, né, mas então como é que vai funcionar? Porque a primeira coisa que vem tanto na nossa cabeça como vereadora, como na do povo qual que é esse valor, com o que vai ser utilizado, para que vai ser utilizado, se isso seria destinado ao hospital ou não, né? Porque eu costumo dizer que falar é tão fácil, né? Falar dá para falar, qualquer um fala. Agora, a gente fez um requerimento, então formalizamos esse pedido dessas informações na terça-feira agora, para o município, justamente para que isso fique comprovado, né? Que a gente consiga ter documentado o objetivo desse dinheiro, para que ele vai ser utilizado, para que a gente possa cobrar depois a efetiva utilização do dinheiro público. E fiquei muito contente porque hoje nós recebemos um e-mail da Câmara de Vereadores que recebemos um projeto de lei, né, para que passe essa dotação orçamentária de 198 mil e alguma coisa da Secretaria de Desenvolvimento para a Secretaria da Saúde, né? Então, falta responder só 3 itens do nosso requerimento. Então, eu imagino que o nosso requerimento da terça-feira já surtiu efeito, né? Já foi respondido em partes. Tati, você acha que essa atitude do prefeito de não convidá-los para essa reunião, a qual ele mesmo deu uma importância, vamos dizer, maior do que teria, porque, por óbvio, se cancelaria a FESMAT nesse ano mesmo, né? E o recurso não é tão vultuoso assim. Ou seja, convocar vereadores uma tarde de domingo para fazer uma live com transmissão pelo Facebook, dá a entender que é um assunto bastante extraordinário, né? Mas me pareceu que, em determinado momento ali, muito mais do que apresentar um dado a respeito de uma decisão de governo, que é de decisão de governo mesmo, não há necessidade de convocar vereadores para isso, e se não há essa necessidade, me pareceu muito mais um recado a vocês do que realmente
um anúncio de ato governamental? Então, Ednei, como a vereadora Juliana falou, nós ficamos sabendo por meio das redes sociais, realmente fizemos esse requerimento. No requerimento ainda perguntamos sobre o prazo, né, para que esse recurso vá realmente para o hospital, para a UPA, enfim. Mas o que nós entendemos, e eu falo por nós 4 nesse momento, né, é que a função do vereador é legislar e fiscalizar. E que deve haver uma separação de poderes. Essa separação é garantida pela Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, é a lei suprema que todos temos que seguir. Então, nós continuamos fazendo o nosso trabalho de fiscalização, trabalho de legislar, e nós acreditamos que não deveria haver a mistura dos 3 poderes. Nós não levamos absolutamente nada disso para o pessoal, né? Somos vereadores, estamos cumprindo com o nosso papel de parte extremamente profissional. Somos oposição, sim. Somos oposição quando precisa haver essa oposição, quando existe alguma coisa que a gente veja que precisa ser cobrada. Quando é algum projeto que nós vemos que é benéfico para a sociedade, nós não temos por que não aprovar. Nós consideramos que foi acertada, sim, essa decisão, mas fizemos o requerimento justamente para entender como vai ser dado o destino a esse valor, essa verba. E, repito, nosso trabalho como vereadores é fiscalizar, legislar e respeitamos a Constituição no que diz respeito à separação dos poderes. Eu escrevi até na minha coluna de quarta-feira que o Beto Passos dobrava a aposta ao ter essa atitude de hostilidade com a oposição. E o próprio vice-prefeito Renato Pique foi lá e comentou no nosso Instagram, dizendo que os que importavam lá estavam. É uma guerra meio que declarada, né, Juliana? Pois então, Ednei, eu acho que cada um é responsável pelo que transmite, pelas suas afirmações, né? Eu vou discordar do vice-prefeito, acho que nós estamos fazendo um trabalho de extrema importância para o município. Inclusive, quero até dizer que você brilhantemente, Tati, explanou a minha opinião sobre essa situação, né, do que é ser vereador, né? Então, isso não somos nós que estamos inventando, está escrito lá na Constituição Federal, né? E o nosso trabalho, dos 4, eu diria, acho que me sinto bem à vontade para falar pelos que não estão aqui também, pela Zenilda, pelo Homer, nós fazemos sim um trabalho diferente, eu diria. Talvez algo que Canoinhas estava esperando há algum tempo, né? Que é tanto pôr a mão na massa, na rua, quanto cobrar lá na Câmara. Eu acho que isso é um trabalho que todos os vereadores, não só de Canoinhas, mas de todas as cidades, deveriam tentar trabalhar mais dessa forma, né? Então, fazer as duas coisas funcionando. Antes mesmo dessa história da FESMAT, houve a questão da vacina, né? A semana retrasada, se não me engano, vocês apresentaram um requerimento pedindo que o governo do município divulgue o nome das pessoas que receberam a vacina. Nome e profissão e apenas alguns dígitos do CPF, né? Outros ocultos. E aí o prefeito Beto Passos se mostrou bastante irritado com esse pedido, dizendo, inclusive, que isso é impossível de se fazer, porque o sigilo do paciente é garantido pela Constituição, né? Não é bem assim, porque já existem decisões judiciais em outro sentido. Mas dentro desse contexto, eu pergunto, Tati, depois se a Ju quiser pode complementar, por que você acha tão importante divulgar essa lista? Ednei, eu entendo que existe uma supremacia do interesse público nessa situação. E falo isso até levando em consideração a lista que foi divulgada das pessoas que receberam o auxílio emergencial. O que acontece? Se a gente tiver essa lista dos vacinados divulgada para a população, a própria população pode ajudar a fiscalizar se não houve fura-filas. Não estou dizendo aqui que houve ou que nós recebemos alguma denúncia nesse sentido. Estou dizendo que é de suma importância a divulgação dessa lista para a própria população conseguir acompanhar essa vacinação. E ainda falo um pouco mais. Nós entendemos que não existe uma quebra de sigilo de paciente. São pessoas que estão recebendo um benefício, que é a vacina, e estão recebendo isso da administração pública. E a administração pública está comprando as vacinas com o dinheiro de impostos dos cidadãos. Então, eu acredito que seja de extrema importância. Eu não vejo o porquê não divulgar essa lista.
Também a gente não está falando de uma doença transmissível, né? A gente está falando de uma vacina, né? Uma vacina não diz nada sobre o paciente, na verdade. Aliás, diz uma coisa muito boa, diz que ele está imunizado, né? Isso é bom. Agora, lá dentro da Câmara de Vereadores, são poucos os consensos entre oposição e situação, mas eu vi pelo menos um, não sei se é o único, mas um, pelo menos, que eu vi muito evidentemente nesses últimos dias, que é a questão das empreiteiras. Parece-me que há um esforço dos 10 vereadores no sentido de pressionar até mesmo o governo ou as empreiteiras a trabalharem, porque a gente está vendo muita obra parada ou lentamente caminhando, como é o caso da rua Frei Menandro Campos, que já teve início das obras em janeiro do ano passado, né, Ju? Perfeito, Ednei. Então, nós até fizemos um requerimento na terça-feira sobre a rua Frei Menandro Campos, né? Mas a gente também questiona, Ednei, claro, não só as empreiteiras, porque estão utilizando do nosso dinheiro, mas venceram um processo licitatório, enfim, e é dinheiro público que se usa para concluir as obras, mas o que a gente questiona também é essa questão de fiscalização. Será que ninguém viu que está errado? Não é possível que isso aconteça, né? Então, aparentemente, lá na Frei Menandro Campos, todo o sistema de drenagem da rua está todo comprometido, né? Então, essa obra começou a ser executada por uma empresa, que nós pedimos as informações referente a esse contrato na terça-feira, e nós precisamos saber onde é que parou, o que essa empresa recebeu, quanto ela recebeu, né? Informações de ART, desses engenheiros que assinaram, quem que fiscalizou, porque não pode ficar desse jeito. A segunda empresa que agora está realizando efetivamente a obra, que foi contratada depois, pelo menos a informação atual que nós temos é que não foi contratado serviço de drenagem nesse segundo contrato. Aparentemente, porque já deveria ter sido executado, mas não foi. Então, como é que fica uma situação dessa, né? Então, a gente tem mais do que obrigação de ter essas informações, correr atrás para tomar as medidas cabíveis em relação a isso. Isso é uma obra que eu estou mencionando. Nós pedimos informações detalhadas de mais de 18 obras aqui no município, estamos aguardando a resposta, porque como boas advogadas, né, Tati, a gente gosta de estar com a coisa na mão para poder realmente fiscalizar, né, de maneira mais efetiva. Por isso que eu digo que é o trabalho de rua mais o da Câmara unidos, né? O município diz, né, o governo diz que também está nessa mesma luta para fazer as empreiteiras trabalharem, mas elas às vezes preferem não receber, né, pelo que elas foram contratadas, licitadas, mas não fazem, porque segundo o município só vão receber se realmente fizerem. Né? Esse é o posicionamento do município, que eles também estão sofrendo com essas empreiteiras. Então, Ednei, teve um requerimento por parte dos outros vereadores na Câmara, solicitando, inclusive, a presença do João, que é o secretário de Planejamento, né, para prestar informações sobre essas obras. No dia que foi feito esse requerimento, durante a sessão, eu pedi para que sejam chamados também os engenheiros responsáveis por estas empresas, porque eu acredito que temos que ouvir tanto o engenheiro fiscal da prefeitura, quanto os engenheiros responsáveis pelas obras, para daí sim, com documentos em mãos, ouvindo ambas as partes, a gente possa entender o que realmente está acontecendo. E aí sim, tomar medidas cabíveis. Só para a gente, essa conversa acabou tomando rumo ali da questão de situação-oposição, né? Mas para ficar mais claro para a gente, queria obter a resposta das duas. Existe alguma coisa que possa ser feita por parte do governo para que a relação se torne mais amistosa entre oposição e situação, Juliana? Olha, Ednei, eu diria que é respeito aos poderes da instituição e respeito pessoal. Eu não tenho a menor intenção de fazer parte do governo. Eu fui candidata a vereadora e é isso que eu quero ser. Não me sinto ofendida por não ser convidada, por exemplo, para uma reunião de governo, porque eu não faço parte do governo, não me candidatei para isso. Me candidatei para fazer o que eu estou fazendo, o meu trabalho. Então, se houver respeito à instituição da Câmara de Vereadores, ao vereador, aos nossos pedidos, às reuniões que a gente marca, a gente seja atendido, seja recebido, eu acho que nós vamos ter uma relação respeitosa, né? Só que tem que haver o respeito. Respeito é obrigação, isso é educação de pai e de mãe. Isso tem que acontecer. Eu acho que é a única coisa que
que eu prezo por manter. Nessa mesma linha, você também não faz questão de fazer parte do governo? Concordo completamente com a Juliana, fui eleita para ser vereadora, não para fazer parte do governo. Como falei já no começo, Ednei, temos que ter essa separação de poderes e fomos eleitas para fiscalizar e legislar. Muito bem, eu conversei então com as vereadoras Tatiane Carvalho, do MDB, e com a Juliana Maciel, do PSDB. Como vocês puderam muito bem ver, elas estão muito bem delimitadas, muito bem posicionadas como oposição, né? Não teve morde a sopra aqui não. E, obviamente, que a gente, como sempre, dá espaço a todas a toda a pluralidade de opiniões, toda a pluralidade de posicionamentos políticos. A gente até tinha marcado uma entrevista nessa semana com o prefeito Beto Passos. A ideia era de colocar entrevistas em momentos diferentes para que eles possam colocar as suas posições, né? Porém, o prefeito Beto Passos teve um compromisso e adiou a entrevista. Mas ele em breve vai estar aqui conosco também, conversando, obviamente, sobre situação e posição, mas também sobre esse momento tão importante para o município, que até era a pauta da entrevista que a gente gravaria com ele essa semana, que é a pandemia e o crescimento, né, do número de casos, o crescimento da lotação do hospital de Santa Cruz, da ala Covid, e até do pronto atendimento, que também está com pessoas internadas aguardando uma vaga de UTI. Na próxima semana, certamente, ele vai estar aqui conosco. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado, Juliana. E até a próxima.